Maravilha, então. Bora começar a nossa diversão de hoje. Só para deixar claro, Marco, claro que tem pegadinha, porque se não tivesse pegadinha nas listas, elas não teriam graça. É para você estudar. A disciplina é linguagem de programação, então a gente está estudando uma linguagem, então por isso tem os detalhes da linguagem nas listas. É essa a ideia mesmo. Então a lista dá trabalho, eu disse que não, eu avisei que não era uma lista direta, é só ir lá e responde. Às vezes tem que estudar, pesquisar, tirar algumas dúvidas, né? Então faz parte do processo aí da resolução da lista ter estes estudos. A gente estava falando de operadores nas últimas aulas, né? Na última, na última aula, na última semana. E aí a gente parou nos operadores de incremento e decremento, mas eu cheguei a comentar os operadores unários, o de mais e menos, só de representação de sinal, né? Esse operador é bem tranquilo, porque ele indica o sinal de um número. E existe lá um comentário que eu já tinha feito, eu vou replicar esse comentário. Por exemplo, quando a gente vai escrever um número long e eu quero especificar que ele seja long, eu tenho que colocar a letra L depois. Se eu não especificar a letra L, ele não entende que aquele número é um long. A mesma coisa com o ponto flutuante, né, o float. Eu tenho que colocar o Fzinho. Já no double, tem a letra D depois, mas comumente não é utilizado, é omitido. E aí a gente tem exatamente isso. O mais, para gente, que indicação do positivo, ele pode ser omitido. Quando você escreve, por exemplo, né, Z recebe 3, você está falando que, na verdade, Z recebe mais 3, né? Você não tem o costume de colocar mais, isso daí vem lá da matemática, a gente omite o sinal de positivo. Então, a omissão do sinal de positivo é algo normal e na matemática é assim, na programação segue a mesma regra, né? Agora, o número negativo, ele tem que ser explicitado o sinal de menos, e é isso daí que é o operador de representação de sinal positivo e negativo, o mais e o menos, né? Você pode escrever menos um número ou mais um número. Quando é mais um número, você não precisa escrever o mais, pode ser somente o número, né? Então tem essa característica. Vamos conversar sobre o operador de inversão. Ele é o operador de inversão binária. O operador de inversão binária, ele dá um tremor no coração de todo mundo, porque ele é operador de inversão binária. Ele inverte os bits de um número, né? Então é importante a gente entender que a inversão acontece no binário e não no decimal. Então, quando a gente está lá, por exemplo, vendo uma atribuição dessa, né, x igual a menos 3 ou x igual a 3, e aí você fala assim, ah, legal, esse número daqui é o quê? Ele é decimal. O operador de inversão faz a inversão dos bits de um número binário. Então, ele inverte o que é zero, vira um, o que é um, vira zero. Ele faz esse tipo de operação. Isso daí resulta numa transformação do número. A regra fala o seguinte: a regra para você fazer essa inversão binária de forma rápida, sem precisar pegar o número decimal, converter ele para binário, fazer a inversão dos binários, converter de novo para decimal, que daria bastante trabalho para ser feito, existe uma regrinha que a gente pode aplicar. A regra é bem tranquila, né? A regra é a seguinte: por exemplo, você tem lá variável, recebe, operador de inversão, o tio, 7. Então, ele vai inverter o 7. A regra é a seguinte: você soma mais 1 ao 7, vira 8, e aí você inverte o sinal, menos 8. Então, se eu fizer tio 7, a resposta é menos 8. Se eu pegar um número negativo, por exemplo, tio menos 19, ele vai pegar o menos 19 e somar 1. Então, menos 19 mais 1 dá menos 18. Inverte o sinal, dá 18 positivo. Então, tio menos 19 é igual a 18. Então, isso daí é o funcionamento do operador de inversão. O operador de inversão, como eu falo, eu acho extremamente divertido. Ele é um cálculo bem legal. Eu tenho uma tabelinha feita em Excel, em Open Document Sheet, né? Que é
a versão aberta do Open Document para vocês poderem usar, está lá no material, está nas apostilas. Vou abrir aqui para que vocês possam entender exatamente o que está acontecendo ali naquela conversão que a gente fez. Mostrando aqui para vocês, a gente vai ter o seguinte. Só dar um zoomzão. A gente tem que quando tudo começou, né, logo no início da parte de sistemas digitais, que é exatamente a parte da eletrônica lidando com números e fazendo cálculos, né, eles pensaram assim, eu vou criar um sistema de numeração, criar o sistema binário. Por quê? Porque eles tinham a capacidade de ter coisas que estavam ativas ou não ativas, sinal alto, sinal baixo, ligado, desligado, sim, não, e aí surgiu o tal do dígito binário, o tal do bit, né? O bit é a menor informação que a gente tem dentro de um sistema digital, dentro de um computador. E aí, para que a gente possa formar uma palavra, né, alguma coisa, a gente tem que juntar vários bits, porque um bit sozinho, ele só indica 2 estados. E, por exemplo, se eu quiser fazer a contagem de números, eu preciso fazer a indicação de vários estados possíveis, né? Porque é 0, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6 e assim por diante. Como que eu faço isso daí? Então, tem a conversão de binário para decimal. A conversão de binário para decimal é bem interessante, porque normalmente, quando a gente vai aprender essa conversão, um bit é uma unidade. Então, um númerozinho desse daqui é um bit. Quando eu junto 8 deles, eu juntei 8, eu tenho um byte. Então, um byte, que é normalmente a unidade de medida que a gente ouve, então, byte, kilobyte, megabyte, terabyte, e são os valores que a gente ouve, byte, são 8 bits. Então, quando eu estou falando de 1 byte, eu estou falando de 8 bits. E para fazer a conversão, ele segue um esquema bem interessante. Ele faz a numeração de 0 até 7, então eu tenho 8 bits, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sendo o 0 o menos significante e o 7 o mais significante. Se você está achando que está difícil de entender significância numérica, imagina, por exemplo, eu falar do 1000. Se fosse 1000 aqui e eu estivesse falando decimal. O 1 indica 1000 coisas. O 0 indica apenas a variação de uma coisinha só. Então, um valor para o 0, aqui eu tenho 1000 variações possíveis. Então, você vê que quanto mais para a esquerda, mais significante é. Quanto mais para a direita, menos significante é. E aí tem uma característica muito interessante. Isso aqui a gente pode notar se a gente for escrever os números. Quanto mais para a direita, mais alteração ele tem, mais modificação de estado ele tem. Quanto mais para a esquerda, menos modificação de estado eu tenho. Então, por exemplo, quando eu falo de unidade em decimal, vai de 0 a 9. Quando eu falo a dezena, eu tenho, para que eu possa ter uma variação de dezena, eu preciso ter 10 variações de unidade. Então, para ter uma variação de dezena, eu tenho que passar por 10 unidades. Então, a quantidade de vezes que a dezena varia é bem menor do que a unidade variando. Porque você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando vai para o 10, você viu que voltou lá no zero, né? Depois de passar por 10 números, é que ele fez uma modificação do zero da dezena, passou a valer 1. Então, esse esquema de modificação. Agora, com essa ideia em mente, a gente vai fazer a conversão de binário para decimal. A conversão de binário para decimal é bem tranquilo. De decimal para binário é divisão sucessiva e você vai pegando os restos e lê do final para o início. Então, chegou lá na última divisão, você volta também, dá certinho. Para a gente está tranquilo por enquanto, mas o que nos dá trabalho é fazer a conversão de binário para o decimal e não o contrário, porque a divisão sucessiva é rápido. Aqui, o binário, ele é base 2, então eu pego 2 elevado a zero, porque esse cara daqui é 2 elevado a zero vezes o valor que está aqui, mais
2 elevado a 1 vezes o valor que está aqui, mais 2 elevado a 2 vezes o valor que está aqui, assim por diante, até chegar a 2 elevado a 7 vezes o valor que está aqui. Se eu somar todos esses resultados, eu vou ter exatamente o número que eu quero. Então, eu tenho 8 bits para poder converter para decimal. Então, se você pegar e der uma olhada aqui, eu fiz a fórmula lá para você. Tem uma fórmula gigante aqui. Ó, é 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 vezes o outro número, mais o número vezes 2 elevado a não sei quanto, mais o número vezes 2 elevado a não sei quanto, mais o... E eu fiz todos. Está tudo escrito aqui. Então, aqui já é uma fórmula. Tanto é que, se eu pegar e escrever aqui 1, ele já modifica ali. Se eu colocar aqui para você, por exemplo, 1, ele já indicou que é o 3. Então, ele consegue fazer isso daí. A formuleta que eu coloquei tá bacaninha. E o que acontece? A gente vê exatamente isso daqui, ó. A gente está falando hoje disso daqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a 8 dá 256. 256, então, eu tenho a possibilidade de 0 até 255. São 256 possibilidades. Você vê que o último lá, quando tudo está em 1, é 255. Então, se você pegar aqui 2 elevado a 0 é 1, mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, mais 64, mais 128, vai dar 255. E é ímpar realmente, é isso mesmo, porque aqui é 1. 2 elevado a 0 é 1. Então vai dar um valor ímpar. Está aqui 255. Maravilha, ele está fazendo esse cálculo. Só que você percebeu que, se eu for indo, né, vou passando aqui devagarzinho nos números, você está vendo que ele vai mudando, então ele está vindo aqui, ó, 0, 1, 0, aí ele já mudou aqui para 1. Aí esse cara aqui fica constante 2 vezes. Esse cara aqui agora é constante 4 vezes. Esse daqui é constante 8 vezes. Então aqui ele tem 8 vezes, né? Olha lá. 8 vezes ele se mantém constante. Esse daqui é 16 vezes. Esse aqui é 32 vezes. Esse é 64 vezes. E esse daqui é 128 vezes. Ele fica 128 números 0, depois ele fica 128 números 1. Então ele vai ficar lá, ó. Se você seguir, quando chegar aqui no 127, opa, passei. 127, olha lá, tá 0 aqui. Na hora que eu somo mais 1, ele vai ficar 1 nesse daqui, e aí ele vai ficando 0, 0, 0, 0, 0, 0, e aí ele começa de novo. Varia o primeiro, aí terminou a variação, muda, varia de novo, muda, e aí ele vai fazendo o mesmo esquema. Aí o que você percebe? Que se você olhar para esses números daqui de cima, que o primeiro aqui é 0, quem mais muda, né, quem mais altera é quem está mais à direita, ou seja, o bit menos significativo. O mais significativo ele muda muito pouco. Ele vai mudar uma vez a cada 128 números. Então ele tem uma modificação muito menor para um dígito, para um número binário de 8 bits. Né? Ele muda a cada 128 combinações possíveis. Isso daí é interessante. Por que é interessante? Porque quando surgiu os números binários, não tinham números negativos. Era simplesmente números positivos. E aí, um ser muito inteligente olhou para os números, então ele olhou aqui e falou assim, é um unsigned, sem sinal, sem paridade, né? E aí ele falou assim, ó, um número sem paridade, ele só tem o zero e os positivos. Exatamente isso. Pô, mas a gente precisa dos negativos. Aí ele ficou olhando, 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 e ele percebeu que se ele pegasse como dígito binário, eu não consigo atribuir sinal para ele, se ele pegasse um valor, um dos bits daqui, e utilizasse como uma flag para indicar sinal, para indicar paridade, para dizer se ele é positivo ou negativo, isso daí funcionaria muito bem. Só que ele pensou da seguinte forma: se eu pegar esse daqui, né, essa coluninha daqui, esse cara altera muito de sinal. Então é 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Não é legal. Então eu vou pegar o oposto dele, essa daqui.
Essa daqui, eu tenho lá 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, de repente 1, e ele muda. Mas ele fica constante, enquanto é 0, é todo o momento 0, só depois que ele altera para 1 e ele se mantém em 1 e ele fica constante novamente 1. Então, as alternâncias são muito pequenas, ele altera apenas 2 vezes. E aí, se ele altera 2 vezes, quantos sinais eu tenho? Eu tenho 2, né? O positivo e o negativo? Aí, o ser que montou aqui, ele olhou, beleza, aqui eu tenho 0, 0, 0, 0, 0, 0, tudo 0. Esse cara aqui, que tinha 8 bits, eu vou agora transformar num número com paridade, com um sinal de 7 bits, porque eu vou utilizar o bit mais significativo para ser sinal. Então, o meu dígito binário, né, o meu dígito binário mais significativo, virou o meu sinal. Eu não perdi números, porque eu ainda tenho sinal, porque eu estou colocando que é positivo ou que é negativo. Só que eu não posso usar esse número mais para contagem. Então eu vou utilizar o seguinte: quando esse cara daqui é 0, 0 para mim, já que já está aqui, ó, 0, 1, 2, eu vou manter ele como sendo o positivo. Então eu vou pegando os meus números e vou somando 1. Então, esse daqui mais um bit, né, decimal é mais um bit, virou 1, mais um bit virou 2, mais um bit virou 3, e ele vai fazendo. E ele vai fazendo. E ele vai fazendo, vai fazendo. E aí, quando chega na metade, a metade de 0 é de 256 dividido por 2 é 128. De 0 a 127 são esses 128 que eu estou falando. Então, quando ele chega aqui no 127, olha lá, tá tudo 1. É o maior número inteiro positivo que eu tenho. Porque esse cara daqui indica que é mais. Quando eu somo mais 1, ele vira exatamente tudo 0. Só que esse cara que era 0 passa a ser 1. E o 1 para a gente aqui no binário, ele é entendido como negativo. Ou seja, se você pegar e imaginar a fórmula lá do operador de inversão binária, o que eu falei para você? O operador de inversão binária, ele vai pegar o número, então vamos pegar aqui o 127. 127. Soma mais 1, ele virou 128. Agora você inverte o sinal. 128 menos 128. Voa lá, você tem que 127, se você somar mais 1, ele vai dar 128. Se você inverter o sinal, menos 128. Se você olhar esses dois números daqui, você consegue perceber exatamente que o que é 1 virou 0, 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 e o que é 0 virou 1. Inversão binária. A gente está invertendo exatamente os bits. O que é 0 passa a ser 1, o que é 1 passa a ser 0. Logo, aquela formuleta nossa lá de somar 1 e inverter o sinal, é isso. Você fez a inversão bit a bit, então o que é 1 virou 0, 1, 0, o que é 0 virou 1, ou seja, 127 mais 1, 128, inverteu o sinal, menos 128. E aí vem uma coisa muito legal. Você percebe, então, que se a gente pegar um tipo byte, que vai de 0 a 127 positivo, se eu somar mais 1, ele vira menos 128. E por que ele vira o menos 128? Porque justamente é essa a sequência do binário. E aí ele vira o menor negativo, aí ele começa pelo menor número negativo que a gente tem, e ele vai crescendo, crescendo, até chegar no menor número negativo que a gente, no maior número negativo que a gente tem, menos 1. E olha só, se você pegar o 0 e somar 1, então, ó, tudo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se você inverter, ele vai ficar tudo 1, 1, 1. Vamos fazer a conta. 0 mais 1, 1. Inverte, menos 1. Ou seja, quando é tudo 1, o valor é menos 1. É por conta disso. É assim que funciona o tal do operador de inversão binária. Ele faz a inversão dos bits. E se você for comparar esse cara
com o 0, esse daqui com 1, esse daqui com 2, é exatamente isso, ó. Aqui seria tudo 0 e 1, lá do lado do positivo. Então, 2 mais 1, menos 2 mais 1 vai dar menos 1, inverte vai dar 1. Então, esse cara daqui é exatamente o oposto do 1 positivo. É por conta disso. Essa formulinha de somar 1 inverter o sinal. Então, se você for lá em cima, você vai ver que a gente tem o número sem sinal, sem paridade, unsigned, né, sem o sinal, e o signed, com o sinal, com paridade. E por que é chamado de paridade, né? Porque a paridade vem do termo par. Zero é o quê? Par. Quando ele vira odd, né, lá, ele vira ímpar, é 1. Quando o número ele começa com um dígito par, ele é positivo. Quando ele começa com um dígito ímpar, ele é negativo. É essa a ideia. Muito show, né? Muito legal, eu curto muito. Não se estressem com isso. Isso daqui é para vocês entenderem o porquê daquele soma 1 inverte o sinal. Se você guardar lá soma 1 inverte o sinal, beleza, operador de inversão, matamos a pau, já era, vamos para o próximo. Mas a explicação é justamente essa daqui, é inversão binária, e por isso que dá isso daí, quando a gente não tem sinal e quando a gente tem sinal. Já aproveitando, eu não conheço no Java a forma de tirar o sinal de um número. Ou seja, fazer, por exemplo, que o byte vá de 0 a 255. Na linguagem C, você tem lá a possibilidade de colocar que a variável byte é unsigned. Quando você diz que ela é unsigned, quando ela é sem sinal, você está falando que você não vai ter o bit mais significativo sendo utilizado para mais ou para menos. Ou seja, tudo aquilo dali virou positivo para a gente. Lembro, o 0 é neutro, mas na informática o 0 é abraçado pelos positivos, tá bom? Ele está do lado dos positivos para a gente ter aí contagem por conta dessa numeração que a gente trabalha aqui. Mas é só isso daqui, é para mostrar para vocês. Não fiquem estressados e de mau humor por conta disso, achando que eu estou de sacanagem, não. É que eu gosto de debulhar o bagulho e entender por que que é aquilo. Enquanto eu não entendi o porquê da inversão binária, eu não sosseguei. Aí, quando eu descobri, fui lá e fiz uma formuleta aqui no Excel para vocês poderem ver. Tem uma formulazinha, tá lá a fórmula de se calcular, né? Tudo bonitinho. E aí já mostra para vocês como que faz aqui o cálculo. Tá lá tudo montado. Beleza? Tá tudo no esqueminha. Então, isso aqui é só para registrar essa informação de como funciona o operador de inversão binária. Por isso que não dava tempo de falar na última aula sobre ele, né? Pode salvar isso daqui, vai ficar legal lá, já vai atualizar. Vamos falar agora do operador de conversão, de transformação de um tipo para o outro. No Java, o operador de conversão se chama cast. O cast é o parênteses. Então, ele é o abre e o fecha parênteses. Então, o abre e fecha parênteses para a gente é o operador de conversão. Esse operador de conversão ele funciona tanto no Java, como no C, como no Python. Eu sei que as três linguagens aceitam esse esquema daí da conversão com o tipo entre parênteses, fazendo o cast. Nós temos dois tipos de conversão que são possíveis. Eu tenho a conversão que é implícita, então deixa eu vir aqui na implícita primeiro, ou automática, né? Então, a conversão implícita ou automática, que acontece direto, né? É quando eu tenho um tipo menor sendo convertido para um tipo maior. Então, se eu pegar uma variável do tipo short e atribuir a ela um valor do tipo byte, vai automático a conversão. Eu não preciso explicitar que está ocorrendo conversão. Eu gosto sempre de falar para você, imagina aquele filme bacana lá dos Vingadores, do Ultron, que ele vai lá e levanta Costóvia lá no espaço. Agora vamos imaginar o Ultron brasileiro. O Ultron brasileiro, ele foi lá e pegou a cidade de Cunha. Cidade Cunha é a cidade que tem maior área territorial. E aí ele pegou Putim, que é uma cidade pequenininha.
E aí levantou as duas. Aí putim tá aqui, ó. A área de putim é pequenininha, a área de cunha é grandona. Se eu pegar e imaginar que eu levantei, tá lá no espaço as duas voando, eu venho para cima, coloco aqui putim em cima de cunha e coloco ela aterrissada em cima de cunha. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque ela cabe lá no território de cunha. Sossegado, tô colocando lá em cima, virou um morrinho só. Agora, se eu fizer o contrário, tô aqui com putim, venho com cunha gigante, e eu vou colocar ela em cima de putim. Na hora que eu colocar e sustentar em cima, todo o restante das terras que não estão sobre esse ponto de apoio vão cair. Eu vou ter um derramamento. E é esse o termo que eu preciso explicar para vocês. É o derramamento de bits, a perda de bits, a perda de precisão. São todos sinônimos do que acontece quando eu tento fazer uma conversão, e aí eu vou voltar aqui no slide anterior, quando eu tento converter de um tipo maior, eu pego esse valor e tento jogar dentro de uma variável de tamanho menor. É você tentar colocar cunha dentro de putim. Não dá. A gente perde informação. Quando eu tento fazer essa conversão de jogar um tipo maior para dentro de um tipo menor, a gente tem que imaginar, por exemplo, que o byte é tamanho 1. Ele tem lá tamanho 1. Ele ocupa 1 byte. E eu estou tentando, por exemplo, colocar um int. O int tem tamanho de 4 bytes. Se eu tentar colocar o byte dentro do int, ó, byte dentro do int, tem espaço sobrando, ó, tem ainda 3 que me sobram aqui, eu consigo colocar lá dentro. Mas se eu tentar fazer o contrário, ó, tô colocando aqui, ó, o byte, e eu vou tentar colocar um int dentro dele. Meu, não existe forma de espremer esse negócio lá dentro. Eu vou colocar aqui, e isso daqui eu vou perder. Eu vou ter perda de informação. É binário o bagulho, é físico, não cabe, eu vou perder. E isso daí é o que a gente precisa entender. Vamos ver o que acontece então. Vou fazer aqui um programinha para a gente dar umas fuçadas no que acontece durante a conversão. Cast 01. Vou salvar lá o Cast 01. Vou mostrar agora para vocês o seguinte. Cast 01. Se eu pegar uma variável, eu vou declarar aqui, ó, byte, vou chamar de B e vou dar o valor 10 para ela. E eu vou declarar aqui uma variável, por exemplo, int i, e vou dar o valor para ela de 7. Beleza. Se eu quiser falar agora que a minha variável inteira recebe a minha variável byte, eu posso? Posso, não tem problema. Vamos entender o porquê que pode, né? Pode porque esse cara daqui é um int. E ele está recebendo um byte. Ou seja, eu tenho aqui um int que está recebendo um byte. Legal. Esse int tem tamanho de 4 bytes. E esse cara tem um tamanho de 1 byte. E aí é tamanho, é unidade de medida, não é o tipo da variável, por favor. Agora, olha bem, vamos imaginar, 1 cabe dentro de 4? Ficou estranho falar, mas cabe, né? Sobra 3 ainda, tá lá. 1 cabe dentro de algo que tem tamanho 4. Sim, sobra ainda 3. Então, ele está ocupando isso daqui e isso aqui ainda ficou livre. Perfeito, era isso que eu queria. Essa conversão é totalmente possível. Isso daqui é uma conversão que está acontecendo. Esse valor daqui, que é o 10, ele vai ser colocado dentro do int, e o int vai armazenar esse 10 não mais como byte, mas agora como int. Agora eu tenho um valor int aqui dentro. Se eu compilar isso daqui, olha lá, compilei, ele finaliza a compilação com sucesso, não tem problema nenhum, está tudo tranquilo. Agora, se eu tentasse fazer o oposto,
Então, vamos imaginar aqui que eu quero pegar o B e eu quero atribuir para o B o valor do I. O que está acontecendo aqui? Nesse momento, eu tenho uma variável do tipo byte que ela está recebendo uma variável do tipo inteiro. Então, eu tenho a minha variável tipo byte recebendo uma variável do tipo inteiro. Qual que é o tamanho da variável tipo byte? A variável tipo byte tem tamanho 1 e a variável tipo int tem tamanho 4. Em um lugarzinho, eu posso colocar 4 coisas? Não, eu vou perder 3. Essas 3 coisas que eu vou perder, eu vou realmente ter perda de precisão. Ele vai perder a qualidade do número. Vamos ver o que acontece aqui. Eu vou compilar e a gente vai ter uma mensagem de erro. E aí ele fala assim, ó, tipos incompatíveis. Possível perda na conversão de int para byte. Ele tem perda de precisão na conversão de int para byte. Ele perde. Então, esse cara daqui é o tal do cast implícito ou automático, né? Ou automático. Isso daqui, beleza, olha lá, o implícito, o automático acontecendo de boa. Mas esse cara daqui, ele não acontece de forma automática ou implícita. Ele precisa ser explícito. Você precisa falar. Você tem que falar: olha, eu sei o que eu estou fazendo. Pode converter. Confia no Pai. Como que eu faço isso? Bem, existe uma forma que é utilizando o operador cast. O cast, ele abre e fecha parênteses. E esse abre e fecha parênteses, ele faz o quê? Ele, dentro desses parênteses, entre o abre e o fecha parênteses, eu digo para o que eu quero converter. Então, eu quero converter esse tipo inteiro para byte. Então, vou converter esse tipo inteiro para byte. E olha só o que vai rolar aqui, ó. Vou colocar, ele vai converter esse cara que tem tamanho 4, ele vai fazer ele perder precisão. Eu vou jogar fora, literalmente 3 vezes 8 vai dar 20, 16, 24 bits. Tô jogando 24 bits no lixo, 3 bytes tô jogando no lixo. Tô jogando. Tchau, já era. Joguei fora. Joguei fora esse cara. Então, joguei fora e fiquei somente com um. Um cabe dentro de um. E aí funciona. Então, para que esse cara funcione, eu tenho que fazer a conversão disso daqui para int, perdão, para byte. Então, eu estou convertendo esse cara daqui para byte. Então, essa variável, que é inteira, ela está sendo convertida para byte e ela está sendo atribuída para uma variável tipo byte. Se eu compilar o meu programa, beleza, eu não tenho mais erro. Resolvido. Olha que lindo, funcionou. A conversão aconteceu. E aí, esse cara daqui é o nosso cast explícito. Ele tem que ser explicitado, tem que ser falado, tem que ser escrito, porque se você não escreve essa conversão, não é possível converter. O que você está falando para o compilador do Java? Você está falando assim: olha, eu sei que vai dar ruim, mas eu estou ciente do que vai acontecer. Vai com tudo, converte. Pode ir, confia em mim. E aí, é isso daí. Você está falando para ele, confia em mim. Nesse momento, o compilador do Java está pensando assim: bom, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, azar dele, problema dele. E ele entrega nas suas mãos o negócio convertido. Se deu bom ou se deu ruim, ele não quer saber. E aí, por que eu estou falando que pode dar bom ou pode dar ruim? Vamos imprimir esses negócios aqui para a gente ver, né? Eu vou fazer aqui algumas impressões. System.out.println e eu vou imprimir o i
e o B. Vou colocar isso daqui no início, então a gente declarou as duas variáveis, eu vou fazer a impressão dela. Então, tá lá, imprimir as variáveis. Só tirar a mensagem lá embaixo, ó. Declarei as variáveis, tudo bonitinho declarado, eu tenho toque, eu vou colocar alinhado, beleza, tá alinhado, imprimir as duas. Depois que eu fizer essa atribuição, eu vou imprimir as duas. Depois que eu fizer essa atribuição, eu vou imprimir novamente as duas. Então, a gente vai ter 3 momentos de impressão. Vou compilar o meu programa, eu escrevi alguma coisa errada e copiei errado. Isso que é o pior, né? O bicho lerdo que eu sou. Mas quando você compila um programa e ele roda de primeira, com certeza tem algum problema, né? É isso daí, né? Rodando, então, olha só que legal. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Vamos lá, o que acontece? Vou deixar aqui no cantinho. Declarei B igual a 10 e o I igual a 7. Então, ele fez aqui, ó, 7 e 10. Belezinha. Aí depois eu falei, olha, o I recebe o valor de B. Quanto que o B está valendo mesmo? 10. Então, o I agora está valendo 10. Então, o I está valendo 10 e o B continua valendo 10. E agora eu estou atribuindo o valor de I, que é 10, para o B. Beleza, 10 e 10. Sossegado. Deu muito certo, bacana. E aí eu vou falar para você, vamos modificar os valores iniciais e vamos ver o que acontece quando eu passo do limite do byte. Qual que é o limite do byte? 127 positivo, né? Então eu vou colocar aqui, só para a gente ver, eu vou jogar esse cara aqui 10 e eu vou jogar esse cara aqui depois, deixa eu jogar ele aqui, né? Na hora da conversão. Vamos ver, esse cara aqui eu posso colocar 128. Se eu tentar colocar, por exemplo, 128 no byte, vamos ver o que acontece. Quando eu tento atribuir 128 para o byte, eu não posso, porque excede o tamanho da variável. A variável vai até 127. Então, não é possível. Então, se eu tentar colocar, por exemplo, 128 no inteiro, para ele, normal, não deu problema nenhum. Vou simplesmente colocar novamente, depois dessa impressão daqui, que a gente viu que funcionou, eu vou voltar com o valor de B igual a 10 e o int, o i, igual a 128. Só para a gente ver, né? Eu quero fazer isso daqui depois, novamente. Então, vai ter aqui um momento de conversão, ele volta a ter os valores iniciais. Vamos ver o que acontece quando eu tentar fazer a conversão e dentro da minha variável i inteira tem um valor que excede o limite do byte. Então vamos ver o que acontece quando eu exceder o limite de uma variável byte. Compilou, rodou, vou maximizar aqui para vocês verem. Olha lá o que acontece. Iniciei lá a declaração do meu programa. Tá lá, 128 para o I e 10 para o B. Beleza. Aí foi essa a primeira impressão. Aí eu vou lá e falo que o B será atribuído para o I. Então, o B, que vale 10, vai ser jogado para dentro do I. O I passou a valer 10 e o B continuou valendo 10. Beleza. Se eu tentar agora, né, fazer o contrário, desde que eu fiz essa modificação, eu coloquei agora 128 para o I e coloquei 10 para o B, essa modificação eu fiz aqui. Agora, na hora que eu tento fazer a conversão do i para, que é inteiro, para byte, olha só o que me acontece. O i está valendo 128, eu vou atribuir para uma variável byte. Menos 128. E aí, por que acontece menos 128? Porque ele foi 127
E se eu somar mais 1 no 127, qual que é o próximo valor? Menos 128. A gente viu lá na planilhinha do Excel que é isso que acontece. Então, ele faz exatamente a conversão do valor para mim. Então, ele pega o valor e converte. Ele está pegando o valor com o sinal lá dentro e mostrando. Ele entende que se o bit mais significativo for positivo, for ímpar, perdão, for ímpar, ele é um número negativo. Então, quando eu falo 128, são 4 números, 1 mais 4 números 1. São 8 números 1 que eu tenho. O mais significativo é esse aqui, o oitavo. É 1. Se é 1, é ímpar. Se é ímpar, é negativo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse cara daqui e fazer aquele teste, né? Ele vai fazer a conversão. O equivalente, se isso aqui fosse zero, né? Se fosse tudo zero, ele fazendo a equivalência, pega tudo isso aqui e transforma em zero. Você soma mais um, zero mais um, e aí você inverte. Você vai ter exatamente, você vai ter pega todo eu falei errado, desculpa. Você pega lá o 127, né? Positivo, soma mais um, você vai para o menos 128 negativo. Ele vai transformar, então, esse aqui no mais negativo. Ele está assim, você somou mais um, ele ficou assim. Ele virou todo negativo. Essa grande sacada que você tem que perceber que ocorre na transformação dos números de quando você excede o limite deles, né? Então é importante você saber o limite da variável. Porque se você não souber o limite da variável, você pode ter alguns erros. Esse erro de conversão aconteceu em um site famosíssimo. Foi um vídeo mais famoso ainda, né? Alguém lembra daquele tal de Gangnam Style lá? Que o cara ficava fazendo assim, oh, oh. Aí ficava dançando assim, um chinês muito maluco lá. Acho que era chinês mesmo. Se você lembra do Gangnam Style, o Gangnam Style ele foi classificado como o vídeo que teve mais visualizações no YouTube. E ó que legal, né? Bacana para ele. Parabéns ao Gangnam Style. Só que o que acontece? Ele teve um problema, ele causou um problema gigantesco para o YouTube. Porque como ele teve uma febre de visualizações, todo mundo queria ver, até quem não gostava queria ver. O que aconteceu? Em um determinado momento, o número que estava sendo apresentado lá de visualizações virou negativo. E aí surgiu, né, as pessoas com alto conhecimento técnico que gostam de dar as suas medalhas e notificações na internet, graças ao anonimato. E aí as pessoas que são ignorantes, e não é ofensivo, são pessoas que ignoram o conhecimento, falam o que vier da boca para fora, sem ter a mínima noção do que estão falando, falaram e classificaram assim: o Gangnam Style quebrou o YouTube, né? Quebrou o YouTube. Perfeito, realmente quebrou o YouTube, mas ele quebrou de uma forma interessante. A variável que acumulava o valor de visualizações, ela era de um tipo, e ele conseguiu passar do limite desse tipo daí. Quando ele passou do limite do tipo, o que aconteceu? Você vai crescendo, pega lá, zero visualizações. 1, 2, 3, 4, 5. Chegou lá na 127. Vamos supor que fosse um byte. Chegou na 127. Se alguém mais assistiu o vídeo, vai virar 128 visualizações. 128 visualizações. Se a variável é do tipo byte, dá menos 128. Se mais alguém assistir, menos 127. Se mais alguém assistir, menos 126, 123, 120, e vai subindo, né? Até chegar lá menos 10 visualizações, até chegar novamente em menos uma, aí alguém assiste, vira 0 visualizações, alguém assiste de novo, vira uma visualização. E aí o que o pessoal do YouTube pode fazer? Tem duas saídas rápidas, né? Se a linguagem que eles estão utilizando tiver essa característica de poder utilizar o unsigned, eles dobraram a capacidade de armazenamento da variável. Então é só lá declarar a variável como unsigned. Se não, é simplesmente, se estava utilizando uma variável byte,
Muda para uma variável short, declara a variável como short, já era, você vai ganhar muito mais capacidade de visualizações, né? Então é isso daí que aconteceu, e é uma informação que parece boba, mas faz todo sentido para a gente, e é isso que eu gostaria que vocês entendessem com o cast. O cast, ele facilita a nossa vida, ele ajuda a gente, mas ele traz esse probleminha básico aí que a gente tem, né? Então, esse problema de transformar a coisa de positivo para negativo e falar que quebrou é um problema, porque se você tiver, por exemplo, em um sistema fazendo um cálculo e aí de repente você recebe um valor que excede o tamanho da variável, na hora que você for somar, for multiplicar, vai virar negativo e vai zoar o teu cálculo de uma forma absurda. E isso daí pode ser prejudicial, né? Pode gerar aí algum problema de contagem, de valores, né? Então, é melhor que não aconteça, por isso a gente tem que tomar cuidado com as conversões e tipos que a gente utiliza. Por isso que eu bato tanto em cima de tipo. A gente vai utilizar isso aqui até, cara. Eu uso tipo, em inteligência artificial a gente precisa fazer conversão de tipo. Então a gente vai e lida com tipos. A gente usa em LP, POO, estrutura de dados, banco de dados a gente usa muito para fazer conversão de tipos, que a gente armazena de uma forma e a linguagem de outro, banca de uma, a linguagem de outro. Quando a gente chega lá em inteligência artificial, quando a gente vai fazer cálculos, às vezes a gente precisa verificar para mudar o tipo da variável para a gente poder fazer o cálculo, e aí você tem que saber para que tipo você converte para não ter problema de precisão. Então, sempre tem que tomar muito cuidado na hora que a gente estiver utilizando e a gente saber os limites que a gente tem para utilizar. Então, a dica realmente é tomar cuidado com isso daqui. Faz muito sentido. Vou fazer agora um exemplo que eu acho que pode estar aí com curiosidade rolando, né? Vou colocar aqui, vou dar um arquivo salvar como para ele ficar nessa estruturinha para a gente. Vou colocar aqui cast 2. A gente vai fazer um teste com o operador de conversão, com o cast. E agora eu queria ver uma coisa, né? Olha que legal. E se eu declarasse isso daqui como double, mudar de B para D, double, e esse cara aqui pode ficar inteiro, e aí a gente tem lá a conversão. Só que agora eu vou fazer ao contrário, né? Porque o double tem que receber ele. Então, eu vou fazer aqui o double recebendo o int. O double, ele tem o dobro do tamanho, ele tem 8, tamanho 8. Eu tenho que contar. E o byte tem tamanho 4. Então, aqui é um D e aqui é o I. Beleza. Só atualizar aqui as coisinhas pra gente. Olha lá, bonitinho. E aí, vamos ver aqui, né? Declarei agora uma variável double, 10.4. E eu declarei uma outra variável int, 128. Na hora que eu faço isso daqui, aonde eu estou atribuindo a variável inteira para o tipo double, ela vai numa boa, não tem problema, porque o double é o maior dos tipos que a gente tem primitivos, né? Dentro dos primitivos, o double é o maior e ele comporta todas as outras variáveis. Então, um double recebe um float, um double recebe long, double recebe short, double recebe byte, tudo tranquilo numa boa, é assim que funciona e ele vai. Só que, olha só que legal, o 128 é inteiro. Quando ele é convertido para double, ele vira 128.0, porque aí ele vira um número ponto flutuante. Sim, ele é convertido. Fica lá com casinha depois da vírgula. Continuando a nossa jornada, né? A gente vai agora fazer lá um double. Vou devolver aqui o valor 10.4, né? Acho que foi isso aqui que eu tinha colocado. 10.4 e o 128. Agora, olha só que legal. Se eu quiser agora converter, e aqui eu tenho um tipo menor int,
em um tipo maior, double, e eu quero converter, o double tem tamanho 8, aqui a gente vai ter que fazer o cast do double para int, o int tem tamanho 4, aqui é int, e aqui é a nossa variável double. Vou só acertar aqui os espaços, já era. Tá aí. Só para ficar alinhadinho para você ver os tamanhos, né? Eu vi uns 2 pontos, 2 pontos. Olha, eu achei 2 pontos, 2 pontos. Achei. Olha só o que acontece agora. Se eu tentar atribuir o double diretamente para o int, não dá. Eu vou até tirar e compilar para a gente ver, ó. Se eu tirar isso daqui e eu compilar o meu programa, ele vai falar, ó, tipos incompatíveis, é possível perda na conversão de double para int, ó lá. Possível perda na conversão de double para int. É o que acontece. Então ele não consegue converter. Por que que ele não consegue converter? O double é o nosso tipo maior. O int, ele está aqui. Olha só, se fosse para converter um long para int, eu preciso fazer explicitamente. Um float para int precisa ser explícito. Um double para int precisa ser explícito. Eu preciso falar para o que eu quero converter. Mas o int, ele aceita byte, short e char. Todos esses três aqui eu consigo converter para cá numa boa. Olha lá, eu pego esses três e atribuo direto. Não preciso fazer conversão para int. Ele acontece, né, a conversão acontece de forma automática. Então, de antes daqui para o int é automático, de depois do int para ele, eu preciso ser explícito. Eu preciso falar, olha, se eu quiser converter esse long seja convertido para int, e cai aqui. Long, float, seja convertido para int, e aí cabe aqui. Então, essa daí é uma característica importante. Voltando aqui, então, o que a gente pode fazer é fazer a conversão do double para um int. Agora, se eu compilar esse cara daqui, bonitinho, compilou, não tem problema. Só que entenda que a gente está lidando com perda de precisão. Quando eu fiz isso daqui, o valor que eu tenho dentro do D é 10.4. Então, aqui o valor que eu tenho é 10.4. 10.4, quando eu converto para inteiro, ele fica somente o 10. O ponto 4, eu perco. Então, 10.4 eu vou perder. Ele perdeu isso aqui já era. Então, o meu inteiro agora vai valer 10. Se eu compilar, vai dar tudo ok. Se eu executar, olha lá os resultados. Eu tenho lá inicialmente, né, a gente declarou onde vai acontecer de forma automática ou implícita, né? Eu estou jogando para dentro da minha variável double, estou jogando o valor inteiro. Então, começa lá a minha variável inteiro 128, a double 10.4. Eu vou jogar 128 para dentro da variável double. Então, ele virou 128.0. Ele virou um ponto flutuante. Aí, belezinha, funcionou aqui. Reatribuir de novo os valores originais. Agora, eu quero fazer o contrário. Eu quero pegar o 10.4 e jogar para dentro da minha variável i. Quando eu faço isso daí, olha só, 10.4 eu jogo para dentro do i, virou 10. E aí você fala, que show de bola, curti, bacana, da hora. Eu entendi, então, ele arredondou. Não, ele teve perda de precisão. E se esse cara aqui for 10.9, por exemplo? Vou colocar aqui, 10.9. Teoricamente, né, você pega 10.9 mais 1, você arredonda esse cara vira 11. E aí você compila o seu programa, você roda o seu programa e você não tem 11, mas você tem o 10. E aí, olha lá o 10. É 10. O que aconteceu? É perda de precisão. Ele perdeu isso daqui. Ele perde isso daqui. Não importa se é ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 3. Ele perde. Ele sempre vai ficar somente com a parte inteira do número. Não é uma aproximação.
Se você quiser aproximação, por exemplo, truncar esse valor, arredondar esse valor, você precisa dar uma fuçadinha lá na biblioteca matemática. A biblioteca matemática tem funções para isso daí. Tem a função round, que ele vai aproximar, scale e floor, que você pode utilizar para fazer isso daí. Então, essas funções irão te ajudar a aproximar o valor. Elas aproximam o valor. Então, ela faz o cálculo. Olha, esse cara daqui é 0,9, vira 11. Aqui não é aproximação, é perda. Estamos perdendo. Quando eu estou fazendo o cast, olha lá, o cast, ele perde isso daqui. Ele perde, deixa de existir. Para ele, agora, só existe a parte inteira. Não tem aproximação, não tem nada. Ele simplesmente perdeu. Pronto, já era. Não existe mais para mim. Simples desse jeito. Ele perde. É essa a jogada. Se você olhar as três funções que eu falei lá da biblioteca matemática, a scale, a floor ou a round, você vai ver que cada uma delas tem um funcionamento. Então, uma vai puxar o número para cima, a outra vai puxar o número para baixo, e a outra vai falar assim, olha, 0, 1, 2, 3, 4, fica em 0, 5, 6, 7, 8, 9, vai mais 1, né? Então, se aqui é 0,9, ele iria para 11. Se fosse 0,4, ele ficaria em 10. Então, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4 fica na mesma coisa, não muda, fica em 10. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 e 0,9 iria para 11. Então, esse aí é o funcionamento do round. O floor, ele vai jogar para baixo, então ele vai pegar qualquer número daqui, ele ignora e deixa o 10. O scale pega qualquer coisa aqui, passou de 0, beleza, esse cara vai para 11. Tem suas aplicabilidades. Quando você lida com int, ele perde isso daqui, convertendo direto para int, você perde, ficando somente com a parte inteira. Então, isso daí é a nossa brincadeira de perda de precisão. Se você quiser arredondamento, matemática, floor, scale e round. São as três funções que você deve pesquisar. Então, tá aí a nossa brincadeira. A gente viu, então, perda de precisão, a gente perdeu as casas decimais. Vamos fazer mais um exemplo. E esse exemplo eu adoro. Olha só que bacana esse cara daqui. Como a gente estava falando, você pode converter alguns tipos diferentes. Então, você pode, por exemplo, converter caractere para número direto. O char tem o mesmo tamanho que um short, tamanho. Então, ele ocupa 2 bytes. Então, ele ocupa 2 bytes, porém, a conversão direta dele, converter isso aqui diretamente para int. E int pode ser convertido diretamente para char. Então, você tem, cadê? É na de baixo. Você tem esse esquema daqui. O int vai direto para o char e o char vai direto para o int. Numa boa, é um canal bidirecional. Funciona bem. Vamos testar essa teoria. Vou criar, então, aqui um char chamado C, e aí a gente vai conversar, né? Porque o char, ele é representado por apóstrofos. Ele tem que ter um caractere. Por exemplo, eu vou pegar o caractere Azinho, A minúsculo. E aí eu quero fazer os testes. Eu quero converter do A para o C e do C para o A, e a gente vai ver o que rola aqui. Deixa eu fazer isso daqui. Eu fiquei com a música do Offspring na cabeça. Bom também. Bora ver o que acontece, né? E se eu pegar agora e falar que eu quero... Deixa eu ver um valor. Vou mudar esse cara aqui para 91. 91. Variável C. Vai ser aqui o A. 91? Acho que é 91. Vamos ver o que acontece. É implícito, se eu quiser, por exemplo, converter o char para int. Então, aqui o char tem tamanho 2, mas ele aceita normalmente ali o inteiro, né? Então, eu posso falar isso daqui. Então, a gente pode fazer essa atribuição. Será que a gente precisa fazer explicitamente
o contrário? Eu preciso pegar e falar, por exemplo, int, para receber o C, eu preciso converter? Não, não preciso. Né? Então, essa conversão acontece automaticamente. Vamos ver aqui se eu compilar se vai dar erro. O C recebendo o I. Cadê? C recebendo o I. C recebendo o I. Ah, é. Tem que inverter. Eu quero int e eu quero char. Aí tem que ser explícito, porque tamanho 2, né? Eu sempre esqueço disso. 2. Int C. Apago o que eu falei. Vamos ver isso aqui. Compilando. Esse cara aqui compilou, então essa parte está certa. Deixa eu só arrumar de baixo, então, porque aqui é o explícito. Eu fiz int char, char int. Então aqui é char, char, e aqui int. Aí, ó, onde que tá o problema, né? Tá aqui. Esse é o problema, né? Tamanho. Mais um espaço. Aí. Se eu faço isso daqui, ele não deixa, porque não é bidirecional. O char, ele pode ser convertido diretamente, a gente pode atribuir um número automaticamente, a gente pode fazer operações numéricas com char, mas a conversão precisa ser explicitada. Então, eu preciso pegar e falar aqui que, sim, esse cara será convertido para char, porque o tamanho do char é menor que o tamanho do int. Tem um espacinho a mais aqui. Aqui eu vou ter um 2 e um 4. É isso? É isso. Agora, belezinha, ele vai. Vamos ver o que acontece de valores e vamos ver as maluquices que isso daqui me traz. E ele traz maluquice, é legal. Olha só que maluquice que a gente ganhou aqui, né? Eu peguei lá e declarei o A, caractere A, para a minha variável C, e o valor 91 para a minha variável I. E aí eu mandei imprimir. Beleza, ele imprimiu o I com 91 e meu caractere com A. E aí eu falei, olha, minha variável inteira recebe meu caractere. Beleza. O meu caractere, o A, ele na tabela ASCII, ele vale 97. Ele tem uma representação numérica com o valor decimal 97. Então, quando eu atribuo o A, ele atribui 97 para o inteiro. Agora eu faço lá 91 e A novamente. E eu atribuo 91 para o meu char. Ele vai ser o abre colchetes aqui. Porque 91 é a representação em decimal do caractere abre colchetes. Essa daqui é uma grande sacada que a gente tem. Então a gente não recebe, por exemplo, o A é 0. Não, o A não é 0. O A ele tem um número que representa ele dentro da tabela ASCII. Na próxima aula, depois do intervalo, eu mostro a tabela ASCII e como gerar a tabela ASCII, como produzir a tabela ASCII, ver. Isso aí é lá para frente, mas eu gosto de mostrar e a gente vê o que acontece com essa tabela ASCII. E eu faço também a apresentação do estouro de uma variável, como que a gente pode estourar uma variável, passar do limite dela e o que acontece, né? Dúvida?